Abram aí suas Bíblias no livro de Abacuque. Abacuque 1. Abacuque 1, versículo 2. Quero que vocês prestem bem atenção a Abacuque nessa passagem. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz, preciso ir para a escola dominical. Amém? Abacuque 1, começando pelo versículo 2 até o 5. E Abacuque é um profeta, diz assim, questionando a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. 3. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. 4. Por esta causa, a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Isto é um questionamento do profeta Abacuque com Deus. Mas Deus responde. E o 5º é a resposta de Deus. Mas vocês segura aí, que eu só vou ler o 5º daqui a pouco. Quem é Abacuque? Eu vou dar um parâmetro para vocês entenderem onde Deus quer falar com cada um de nós. Abacuque é um profeta, né, um profeta muito usado por Deus e que tinha intimidade com Deus. O contexto histórico do livro de Abacuque foi realizado numa época da apostasia da fé. As pessoas estavam sem credibilidade diante de Deus, as pessoas perderam a esperança, as pessoas tinham perdido a fé religiosa. E estava vivendo no mundo, o povo de Deus, Judá e Israel, estava vivendo sem esperança alguma, por conta do sofrimento, da violência que estava tendo. Que violência, pastora? Que os babilônicos, que são os caldeus, estavam ali tentando invadir as nações, roubando as nações pequenas. E Judá, que é o povo de Deus, estava em perigo. Mas nessa época aí, o povo de Deus já estava sem esperança alguma. Mas eles estavam vivendo em pecado, porque não estavam mais acreditando no poder e no que Deus poderia fazer. E Abacuque, muito preocupado, porque o contexto, o livro de Abacuque, o capítulo 1, diz que é uma leitura de esperança, é uma conversa entre ele e Deus. E ele tinha essa intimidade com Deus. Não que ele duvidasse da capacidade de Deus, mas o que eu quero dizer para vocês é que até o profeta, usado por Deus, que estava junto com Deus, tinha suas dúvidas e medo, tinha preocupação, e muitas vezes duvidava do poder de Deus. E aí eu digo, será que isso não tem a ver com a gente hoje, no contexto histórico da nossa vida? Quantos de nós, muitas vezes, estamos duvidando do poder de Deus na nossa vida? Senhor, o Senhor é um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas por que eu vivo nessas aflições? Por que minha vida não muda, Deus? Eu te sirvo, né? Eu te louvo, eu tenho te buscado, eu estou na tua casa, mas a minha vida não muda. Tantos conflitos. Por que a maldade está vencendo o bem? Por que os ímpios vencem os justos? Por que os ricos oprimem os pobres? Por que tanta enfermidade? Por que tanta doença? Por que tanta gente morrendo? Por que o Covid, Jesus? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E é numa dessa que nós, servos de Deus, é como a pastora Diná falou, quando a gente começa a ministrar a palavra, a gente ministra primeiro para a gente. E o questionamento é, onde está a nossa fé? E aquele povo estava violento, rebelde. E Abacuque, como profeta, estava preocupado e veio aclamar aquele povo, dizendo que eles, pelo amor de Deus, confiassem no Senhor,
que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas, que ele tinha promessa para aquele povo, e que aquilo estava acontecendo. Se os babilônios, que eram os caldeus, estavam invadindo as terras, estavam tentando prejudicá-los, tomando as nações, é porque Deus estava permitindo. E vocês acreditam que Deus faz isso? Deus pode usar o nosso inimigo para nos confrontar, para que a gente se aproxime dele? Vocês acreditam? Se fosse assim, o Covid não viria. Se fosse assim, muitas doenças, muitos vírus não viriam para nossas vidas. Quantas pessoas estão passando por necessidade? Mas por quê? Porque Deus permite. Certo tempo, passional, que não tem 3 meses, eu estava fazendo curso de teologia e um pastor disse, uma aluna perguntou, pastor, eu tenho uma dúvida, nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor, mas um irmão ficou muito doente e nós clamamos, oramos, fizemos jejum, e ele não, Deus levou, morreu. Por quê? Que Deus é esse? E esse pastor disse, Deus não faz isso. Aí partiu com essa, Deus não faz isso, não foi Deus que quis, a sua fé que foi pouca. Aí eu disse, calma aí, peraí. Se Deus não permite todas as coisas, coitado de nós, o que seria de nós aqui na terra? E eu disse, não, está errado. Deus permite sim. Quantas pessoas a gente quer que não morra e Deus leva para perto dele? Aí logo em seguida, 1 mês depois, morreu um pastor muito querido, e estava lá a pessoa falando, clamamos por ele, mas Deus quis levar. Eu disse, espera aí, volta. Há 2 meses atrás você tinha dito que não era Deus, que a fé das pessoas que estavam orando era pouco. E agora foi Deus? Ou seja, Deus é justo, Deus é fiel, Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então Abacuque aclamou aquele povo e disse, não percam a fé, creia no Deus poderoso, o justo vive pela fé. Por que vocês estão afastados de Deus? Pelo amor de Deus, os babilônios estão vindo e vai tomar as nações, vai invadir, vai matar todos nós. Vamos clamar ao Senhor, volte com a fé para Deus. Mas aquele povo desobediente não ouviram o profeta Abacuque. E ainda assim ele se preocupou, disse, meu Deus, e agora? E aí ele foi clamar a Deus, foi questionar, que foram esses 3 questionamentos que eu falei aí, 2, 3 e 4, dizendo, por que o Senhor me permite ver isso? O Senhor não é um Deus justo? Por que até eu, como profeta, estou com medo? Por que até eu, como profeta, estou sem perspectiva? Se o Senhor, que é Deus, está deixando acontecer isso, o que é que vai ser de nós? E Deus deu a resposta para ele. Então, ele estava com tanto medo que ele tinha perdido a esperança e a fé. Quantos de nós estamos assim? Qual é o seu propósito na terra? A quem você tem crido? No seu financeiro? No seu dinheiro? Nas autoridades? No seu amigo influente? Aonde está a sua fé? Por que nós acreditamos em todas as coisas, tentamos buscar todos os artifícios para resolver a nossa vida, e nós deixamos Deus para o último momento? E aí vem a enfermidade. Se tu é Deus mesmo, salva, cura, sara. E não tem fé. Então, a falta de fé faz com que pequemos contra Deus. Deus quer ouvir de nós que toda a nossa esperança está nele. Que por mais que nós possamos ver aos nossos olhos nus, naturais, o impossível, Ele é Deus operando em nossa vida. E que muitas vezes Ele permite sim que o inimigo chegue até nós para nos aproximar dele. Muitas das vezes a passagem bíblica diz que é impossível o rico entrar no reino do céu, que é mais fácil o camelo, né, entrar no fundo de uma agulha. Mas o camelo não é um animal não, tá? Para quem não sabe, o camelo é aquela corda grossa que amarra o navio quando ele está ancorado. Ou seja, é possível que aquela corda, que chama camelo, possa entrar no fundo da agulha? Pois é. Deus diz que é possível que um camelo possa entrar no fundo de uma agulha de que o rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele está confiando no dinheiro. Porque as forças dele, porque ele acha que ele pode todas as coisas. Infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. Nós deixamos Deus para a última instância. E aquele povo estava, e não é porque
Deus estava fazendo mal. É porque eles já estavam sem esperança nenhuma em Deus. E Deus permitiu que Babilônia fosse lá e causasse mal. Mas será que os babilônios realmente iriam vencer essa luta, essa batalha? Será que eles iriam cessar o povo de Deus? Não. Nosso inimigo tem limite. Deus dá limite. Vocês lembram de Jó? O inimigo tentou destruir Jó. Levou família, bens, filhos. Mas Deus disse, a vida dele você não toque, não tire. Até feriu Jó com enfermidade. Mas não levou a vida de Jó. Porque Deus sabe, o inimigo sabe até onde pode ir nossas vidas. E com aquele povo babilônico, naquela época não foi diferente. Deus deu um limite. E Deus disse a Abacuque, olha o que Deus disse a Abacuque aqui, no capítulo 5, por favor, primeiro capítulo 1, versículo 5. Ele questionou a Deus, Abacuque preocupado, porque ele também estava sem esperança, ele estava no desespero, e olha o que Deus respondeu para Abacuque, que isso serve para nós também. Vende, ou seja, vem entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Ou seja, Deus está dizendo a Abacuque que ele não se preocupe, porque ele iria resolver todas as coisas e iria fazer algo com o juízo final viria sobre os babilônios, porque eles estavam se expandindo demais. E iria fazer justiça, mas que o povo dele seria salvo. E com a gente é assim também. Não se desespere. Amém? Amém, povo? Amém. Vocês creem que Deus existe? Amém. Vocês têm esperança nesse Deus? Vocês esperam no Senhor? E por que as aflições? Se a Bíblia diz, tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele está dizendo na palavra dEle que tem bom ânimo, Ele venceu o mundo, Ele está nos mostrando que nós podemos vencer também. Mas as lutas não vão deixar de vir. Ele não disse que vocês não iam passar por isso. Ele nos chamou, mas tem um processo para ser cumprido. Tem um processo para ser realizado. E muitos de nós não suportamos esse processo. E muitos de nós desistimos desse processo. Se nós bem soubéssemos a alegria, o milagre, a vitória no final, nós não desistiríamos de Jesus. Porque verdadeiramente Ele é conosco, Ele cuida de cada um de nós. Então, a gente fica preocupado, esse Covid, a gente até essa semana pregou e estava contando que esse Covid veio para poder a gente enxergar o poder de Deus em nossas vidas. Quantos casamentos foram destruídos, Dina, depois desse Covid? Sabe por quê? Os casais não se toleravam dentro de casa. O marido ficou sem trabalho, as crianças sem escola, a mulher em casa, começou o conflito. Porque o marido sai de manhã, só volta à noite, as crianças na escola, não ficavam muito tempo juntos. E isso, o que mais a gente prega, o que mais a gente busca é suportou um ao outro. Ou seja, os casamentos vivendo dentro de casa estavam se suportando porque não passavam muito tempo juntos. E um não aguentou o outro e se separaram. Casais que chegavam em nossa mão dizendo, não aguento mais, vou embora, porque ele é um imprestável, ele é um preguiçoso, ele não quer fazer nada, a mulher birrenta, brigona, começavam a brigar e se separavam. Aí eu pergunto, foi Deus que mandou esse Covid? Foi Deus que mandou a separação de algum casal desse? Ou nós que buscamos o lado mais fácil? Ou nós que queremos o lado mais fácil? Nós não queremos passar pela prova. E muitos desistem. Mas, infelizmente ou felizmente, é preciso passar pela prova. É preciso passar por dificuldade. Nós precisamos ser tratados para que Deus possa usar o vaso. Hoje eu falei para um vaso. Ele precisa ser esvaziado, limpo, para que Deus possa derramar o óleo. Vocês já viram Deus colocar vinho novo em odre velho? Tem isso ou não? Deus precisa tirar as arestas. Mas aonde está a sua fé? A pergunta que não quer calar é essa. Por que nós desistimos com facilidade?
Por que nós não cremos que Deus pode todas as coisas? Que Ele é o nosso Pai amado? Quem viu dizer que o filho pede pão ao pai para ele dar pedra? O que Deus quer de nós é que a gente não perca a esperança, que a gente continue orando, que a gente continue lendo a palavra, que a gente continue jejuando, que os maridos façam o culto doméstico na sua casa, que os maridos sejam exemplo de sacerdócio dentro do lar, que as mulheres sejam esposa sábia, que edifica a casa, mulher de Provérbios 31, que edifica seu lar, porque a tola destrói com as próprias mãos. Então, como nós estamos fazendo? Deus não quer que você desista numa primeira dificuldade. Deus quer que você lute e que você tenha a convicção que Ele está ao seu lado, que Ele não vai abandonar, mas que as provas são precisas ser passadas. Como que nós podemos cantar vitória e dizer que vencemos se nós não passamos por provas? As lutas são para isso. Como nós podemos testemunhar de vitórias se nós não lutamos? Não desista, porque Deus está conosco, amém? Vocês creem nisso? Então assim, Senhor, por que minha vida financeira está destruída? Senhor, por que eu não consigo juntar dinheiro? Por que eu não consigo ficar em trabalho nenhum? Por que eu estou enferma? Por que eu estou longe de Ti? Ou, aliás, por que eu estou dentro da igreja, mas minha vida não muda? Por que eu tenho tantos anos de evangélico e minha vida não muda? Continua na mesmice. Por quê? A sua fé está pouca. Você não crê genuinamente. Você ama esse Deus de tal forma que você entregue sua vida, o comando da tua vida a Ele, que vocês sejam guiados por eles. Será que nós estamos vivendo desse jeito? Aquele povo lá desistiram, não acreditaram. Será que a gente diz assim, Senhor, onde tu está? Olha o que Marta disse para Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não morria. Foi permissão de Deus. Deus chegou quantos dias depois e provou que muitas vezes nós que estamos cegos e não estamos vendo Ele ao nosso lado. Porque Deus foi lá e ressuscitou Lázaro. Então não é no nosso momento, não é naquele tempo que a gente quer, é num tempo de Deus, num tempo kairos dele. Nós só temos que ter paciência e esperar. Porque você pensa assim, como é que um profeta, até um profeta que tem intimidade com Deus e fala com Deus, ficou com medo e sem esperança? Quanto mais nós, que somos meros pecadores. Então, é normal a gente duvidar, é normal a gente perder a fé, é normal ficarmos um pouco sem esperança, não é normal permanecermos, não é normal. Se você tem um Deus que te ama, que cuida de você, e você crê nisso, você não permanece sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês crêem? Amém? Aleluia? Glória a Deus. É assim que funciona. Deus quer o nosso coração. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E para termos intimidade com Ele, para que as bênçãos possam correr atrás do justo, é preciso ter comunhão com Ele, ler a palavra. De que maneira nós temos intimidade com Deus? Lendo a palavra de Deus. Como é que a gente quer ter as coisas, a gente quer ter esperança, a gente quer ter fé, mas a gente não busca? A palavra diz que a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como nós podemos ter fé se a gente não ouve a palavra? Como nós podemos ter intimidade se a gente não ora? Como que a gente possa conversar com Deus se a gente não lê a Bíblia? Não jejua? Como pode? Ou eu vou, ora por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim? Não. Nós não somos mais bebê na fé. Nós precisamos entender que Deus, Ele está pronto para nos servir. Mas Ele diz em João 15, 7, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se nós estivermos nele e Ele estiver em nós, conexão. Ele não diz só Ele, nós, ou nós a Ele. Se nós estivermos conectados com Ele e Ele em nós, pedirei o que quiser. Você sabe o que é isso? Você pode pedir o que você quiser, que Ele vai dar. Isso é muito forte. E a Bíblia ensina tudo isso a nós, mas nós não lemos a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução para nós, para o crente. Mas a gente não lê a Bíblia. E como eu posso mudar de vida se eu não tenho experiências? Como eu posso mudar de vida se eu não tenho intimidade?
Como eu posso mudar de vida se eu não estou ouvindo a voz do meu pai? Como é que eu posso ter intimidade com Dina se eu não conversar com ela? Alguns me conhecem. Por que vocês me conhecem? Porque já conversamos. Um tem intimidade com o outro. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você conversa com Ele, quanto mais você o conhece, mais intimidade você tem. Mais Ele vai te usar, porque Ele precisa de povo aqui na terra para ser usado. Ele precisa de pessoas aqui. Quando Ele pensou em fazer você, Ele já tinha criado o propósito para a sua vida. Ele primeiro criou o propósito, para depois criar você no ventre da tua mãe. Ele não criou você primeiro para depois o propósito, não. Ou seja, cada um de vocês em específico tem um propósito diferente. Tem um talento dado por Ele. E qual é o seu talento? Você enterrou, você nem sabe que tem, ou você está fazendo multiplicar? Cada um tem um chamado específico. Você não veio a esse mundo por nada. Cada um de vocês que estão aqui sentados tem algo específico de papai. Às vezes pode ser em conjunto, às vezes pode ser marido e mulher, às vezes é o casal individual, cada um tem algo diferente, tem um ministério diferente, mas cada um tem um propósito. Qual é o seu? Qual é o motivo que você veio aqui na terra? Você já perguntou, papai? Então, Deus diz na palavra dele que uma folha não cai de uma árvore se não for da permissão dele. Então, por que você duvida do amor de Deus? Por que você não tem fé? Aleluia, Jesus. Por que você está passando pelo vale? Por que sua vida não muda? Há quanto tempo, Senhor, eu estou na tua presença e nada muda? Eu vou para a igreja e estou lá no banco, eu quero estar ali, sossegado, não quero fazer nada, estou vivendo a minha vida e está bom. Não. O que é que eu tenho para fazer por Deus, para Deus? Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. É por Ele. Tem chamado. Dina e pastor Enoque está aqui agora. Mas há muitos anos, eles viveram no mundo fazendo missões. E agora, para ouvir o Senhor, deixá-los aqui. Agora não, tem um tempinho já, né, Dina? E está aqui o ministério. Parou de circular, mas está circulando aqui. Abençoando vidas, resgatando as vidas para Jesus. Não pararam. Porque eles poderiam pensar, peraí, eu já fiz minhas missões, já venci lá o que Deus mandou, já fiz, estou pronto, vou viver minha vida agora. Vou viver minha vida. Porque eu falei hoje, não é fácil servir a Deus, não. Você negar a sua vida do que você gosta, do que você quer, para servir ao outro, só Deus e eu e meu esposo sabemos disso. E eu acho que eles sabem disso também. É você se negar as suas vontades, o seu eu, para servir o próximo. E é isso que Deus quer. Que a gente se negue todos os dias para servir o outro, para amar o outro. É por amor, porque nós não ganhamos nada em troca, a não ser a bênção dele e o amor que desce sobre nós. Mas isso, eu creio, para mim, é um privilégio, para mim e para meu esposo. É um privilégio. Servir a papai, o mais incrível é ser escolhido por ele. É um privilégio. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Muitos não querem pegar no arado. Não vou, não. Ah, não, agora não. Primeiro eu vou cuidar da minha vida. Ah, agora não, vou fazer uma faculdade. Agora não, preciso de um emprego. Agora não, vou comprar minha casa. Ah, agora não, vou viver minha vida. Agora não, vou criar os meus filhos. E Deus fica para que horas? Então, a gente volta para a mesma fala. Aonde está a sua fé? Você está firmado em que rocha? A palavra de Deus nessa noite é: qual o teu propósito comigo? Você tem esperança? Você tem certeza do que eu tenho para a sua vida? Por que será que aquele povo de Deus, escolhido de Deus, Judá e israelitas, estavam perdidos? Mas tem uma notícia boa, não se preocupe. As promessas de Deus não voltam atrás. O que é teu, Deus vai te dar. Não se preocupe. Mesmo a gente, muitas vezes, pecando contra Ele,
murmurando, ele nos honra. Sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas. E se ele prometeu, ele garante. Agora, ele não disse que vocês não teriam aflição nem problemas. Mas ele precisa testar a sua fé também. Então, Deus permite que o inimigo, de certa forma, nos toque, nos aprisione, para que a gente se aproxime dele, para que a gente busque a ele. Você já pensou nisso? Que muitas vezes Deus nega algumas coisas na sua vida, é porque você está precisando se aproximar dele? Porque lá atrás você vai dizer que foi mérito seu? Porque lá atrás foi a sua capacidade, foi o teu profissionalismo, foi o teu dinheiro. Aí Deus precisa arrancar tudo de você, tirar as arestas e dizer, agora dependa de mim. Porque quando você depende de mim, você vai glorificar o meu nome. Porque todo louvor, toda adoração é para Ele. Porque para Ele todas as coisas, não é sobre nós. E nós temos que aprender isso. Não é sobre nós, é sobre Ele. É para Ele todas as coisas. A glória não é nossa, a glória é dEle. E para isso Ele tem que limpar você. Ele tem que esvaziar você. A dependência é dEle. Você precisa crer nisso. Então não se aflija, não se desespere. Não busque artifícios, artimanhas para resolver um problema. Busque ao Senhor. Ele tem resposta para todas as coisas. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Se apegue a Ele. Deus diz que a fé pode mover montanhas. Quem crê? Então creia. Tenha fé. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele nos ama. E Ele não quer que você sofra. Muitas vezes nós sofremos porque estamos buscando os caminhos mais largos. Ele dá escolha para nós. Mas nós não queremos ser apertados. Nós não queremos as coisas de Deus. Nós queremos Deus, mas queremos as coisas do mundo. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos Deus. Senhor, me abençoa, mas o Senhor fica lá e eu aqui. Eu preciso viver esse mundo ainda. Se Jesus voltar agora, quem quer subir? Quem sobe? Todo mundo quer subir, não quer? Mas primeiro a gente quer fazer alguma coisinha aqui na terra, né? Comprar um carro primeiro, que não é nada errado não, tá? Deus nos deu bênção para viver bem aqui na terra. Deus nos abençoa para viver o melhor dessa terra. Nós não podemos pegar essas coisas e colocar na frente de Deus. Nós não podemos substituir as coisas, substituir Deus pelas coisas. E muitas vezes é isso que tem acontecido. A gente está tão apegado a esse mundo, às coisas desse mundo, que nós esquecemos de Deus. E só procuramos Ele na última instância. Quando nada mais resolveu, Jesus, me salva. Jesus, pelo amor de Deus, só o Senhor pode. Senhor, cura meu filho. Senhor, cura essa enfermidade. Senhor, resolve o problema meu financeiro. Não é assim? Porque quando a gente está bem, a gente não busca Deus. A gente nem lembra que Ele existe. Quanto tempo a gente tira no dia de oração para orar e agradecer? Ou a nossa oração é aquela oraçãozinha de Corrute. Sabe o que é Corrute? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é Corrute? São palavreados baianos, né? É aquela coisa rápida, de 5 minutos. Eu acordei, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por ter acordado, amanhã abençoa, amém. Nós temos 24 horas. Quanto tempo nós tiramos para Deus? Então, se eu não oro, se eu não busco, eu não tenho fé. Ou então a gente mesmo quer se enganar, meus irmãos, achando que a gente busca a Deus. Servir a Deus e se negar é tão diferente. É acreditar no impossível. É acreditar que Ele faz aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo ao contrário. Porque Deus disse assim, o possível a gente pode fazer, o ordinário a gente faz, mas o extraordinário quem faz é Ele. O impossível quem faz é Ele.